Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade há mais de uma década no ar, trazendo informação de qualidade para que você pense fora da caixinha. E hoje nós estamos trazendo um engenheiro que estuda há um bom tempo a fusão da ciência com a espiritualidade. Não sei se vocês sabem, mas Galileu Galilei, por volta dos anos de 1600, disse: a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. E cerca de 300 anos após, Einstein disse: a teoria produz bons resultados, mas dificilmente nos aproxima dos segredos do Criador. Então, nós vamos discutir a evolução desses 300 anos na visão do engenheiro Luiz Cláudio de Campos. Obrigado, Luiz, por nos receber. Que agradeço. Luiz, bom, como é que você enxerga? Porque entre o Galileu e o Einstein teve o Hawking, né? E teve também, isso no campo da ciência, e teve também o Allan Kardec, né? Sim. Que trouxe a visão onde ele preconiza que a ciência tem que casar, tem que ter uma fusão com a espiritualidade. Nós estamos na época da fusão ou da confusão? Eu acho que estamos partindo, felizmente, para a fusão, né? Hoje já, principalmente porque a própria ciência tem se tornado um pouco mais compreensiva a respeito de temas que são bíblicos e milenares, né? Em todas as religiões. Então, ele se aproxima muito dessa questão, está se aproximando muito dessa questão espiritual, do mundo além da matéria física propriamente dita. É interessante, né, para o amigo entender o porquê nós estamos trazendo esta reflexão em conjunto, porque o universo foi criado há cerca de 13, 14 bilhões Milhões. de anos. Uhum. Bilhões, né? E a Terra somente há 5. Ou seja, em algum ponto do universo, saiu uma luz há 14 bilhões de anos, né? E a Terra só foi criada depois. Ou seja, está chegando uma luz aqui agora que, quando partiu do ponto de início, a Terra não existia. Né? Sim. E qual é a jornada do ser humano? Como é que você está enxergando, então, o ser humano nesse cenário evolutivo? Nós estamos engatinhando ainda na escala de compreensão do universo, né? Foram cientistas mais recentes que chegaram a essa conclusão, não chegou por acaso nessa questão de 13, 14 ou 16 bilhões de anos, né? Foi observando que as galáxias, todos os corpos celestes, na realidade, eles estão se distanciando. Então, pelo fato deles estarem se distanciando, e isso é comprovado cientificamente, chega-se à conclusão que, bom, se está se distanciando, tudo está se distanciando para onde quer que eu olhe no universo, então um dia eles provavelmente estariam todos no mesmo ponto. E aí surgiu, então, a teoria do Big Bang. Há cientistas que acreditam também, como a gravidade é uma das leis físicas, uma das forças que tem menos força, mas que ela é inexorável, está em todas as partes, né? Um dia também esse universo poderia estar perdendo essa expansão e voltar a se comprimir e chegar no que eles chamam de Big Crunch. Mas também tem as vertentes que não acreditam nisso, acham que não, mesmo porque, além dela estar se expandindo, o universo está se expandindo, ele está aumentando de velocidade. Então, só que nesse aumento de velocidade, o que você deixa para trás? O mundo, o universo como um todo, vai ficando muito frio a ponto de pouca energia, né? E isso, então, faria com que o universo um dia colapsasse. Quando você fala que o universo está se distanciando, ou você está querendo dizer que um planeta se distancia do outro no mesmo ritmo, Não. equidistante? Não só um planeta, porque aí estaria, se ele distanciasse um do outro, ele sairia do próprio sistema solar e também colapsaria esse sistema solar. Sim. Os sistemas solares como um todo se mantêm, mas imagina, por exemplo, uma bexiga em que ela está vazia e você colocasse cada pontinho ali, cada pontinho fosse
uma galáxia, é uma coisa, uma ordem muito maior do que um sistema solar, certo? Nós temos bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia, e existem bilhões de galáxias no universo observável. Então, se você colocasse pontinhos nessa bexiga e fosse inflando essa bexiga, cada pontinho, no tempo, né, se eu continuar enchendo essa bexiga, ele vai se distanciando cada vez mais. É isso que foi observado pelos astrônomos. O Kardec, da qual você também é um estudioso, porque é interessante que você tenha essa visão nos dois pontos, justamente para fazer a fusão, que é o motivo da nossa prosa de hoje, ele coloca 5 níveis de planeta. E a Terra estaria num segundo nível, né, de planeta no campo da moral. Né? No campo da moral, nós estaríamos ainda engatinhando, como você bem disse. Dá para colocar no campo matemático ou da física uma visão também assim de que há níveis planetários ou não? Sim. Você imagina só o seguinte, existem mundos que, nessa grande explosão, nesse Big Bang, saíram primeiro. Né? Então, eles estão mais distantes do ponto original. Se eles estão mais distantes do ponto original, pela velocidade com que eles se deslocaram, provavelmente esses que estão mais na borda, vamos dizer assim, só para ilustrar, estariam num grau de evolução maior do que os que estão na retaguarda. Então, eles já passaram por mais tempo do que nós, na sua caminhada evolutiva. Então, quando o kardecismo, o espiritismo, ele não fala só da evolução moral, me permita... Lógico. Fala também da evolução dos próprios mundos. Ou seja, a Terra ela também foi um tempo que ela era uma bola de fogo, sendo bombardeada por vários meteoros, né? E que auxiliaram, na realidade, na construção do próprio planeta Terra. E depois foi se resfriando, surgiram os mares, surgiram as terras, né, separadas das águas, isso está inclusive na Bíblia, né? Então, ela evoluiu com o tempo. E hoje ela continua passando por essa evolução. O kardecismo, ou o Espírito da Verdade que se comunicou com Kardec, que para nós é o Consolador prometido, falado por Jesus, ele também falou que os mundos também passam por uma escala evolutiva, não é só a raça humana ou os habitantes desses inúmeros planetas. Eles vão crescendo, eles vão evoluindo também, e o próprio planeta vai evoluindo, ele vai ficando mais... Porque tudo é energia. Nós somos energia, a própria matéria é energia na forma de vibração mais baixa. Né? Então, tudo evolui, inclusive a própria matéria que constitui cada um dos planetas, cada um dos sistemas solares, cada uma das galáxias, e por aí vai. A gente hoje já sabe que, por exemplo, que é a coisa mais fantástica estudada pelos astrônomos a respeito dos buracos negros, né? Que nem a luz escapa deles, né? Eles seriam como se fossem devoradores de matéria e podem consumir uma galáxia. E cada galáxia tem o seu buraco negro dentro de si mesma. Aí nós teríamos que divagar um pouquinho mais a respeito da lei da evolução e da lei da criação, a lei da destruição, que você tem isso no Livro dos Espíritos, mas a gente precisaria estar se alongando mais e talvez não seja o objeto agora da nossa conversa. Mas aí a gente vai entender o porquê também, porque nessa destruição entre aspas, na realidade é a criação de novos mundos, né? Aquilo que é consumido do buraco negro, o Stephen Hawking estudou e ele achou que era uma coisa muito fantástica, porque existia, e ele criou essa lei dizendo que era possível matéria sair desse buraco negro. E aí é uma questão muito controvertida ainda pelos próprios cientistas, porque nem tudo ainda é compreensível, né? Sim. A gente entendia que o buraco negro era um saco sem fundo e ponto final, né? E ele inverte essa lógica, né? Por sinal, o Hawking, se não me engano, foi ele que disse, né, que é estranho, vamos dizer assim, que o universo tenha surgido do caos, né? De uma explosão. Fala um pouquinho a tua percepção sobre essas palavras do Hawking. Então, ele tem uma citação em que a gente precisa entender o seguinte: quando um cientista não tem como mensurar, porque tudo tem que ser mensurável para você, ou repetível em laboratório, para você conseguir
criar uma lei. Tá? Então, tem várias coisas que fogem à nossa capacidade ainda. Então, você entra no campo da filosofia, você fica filosofando a respeito de um assunto. Né? E ele chega a essa conclusão, por quê? Porque ele sabe que, para surgirem os mundos, o que é um sol, o que é uma estrela? É um astro que está numa fusão nuclear lá, transformando hidrogênio, que é o elemento mais simples da natureza, né? Tem um átomo e um elétron, e vai queimando aquilo ali, vai conseguindo dar vida aos planetas que orbitam essa estrela, por conta do calor. Sem calor e luz você não tem vida, né? A luz é necessária para a fotossíntese, para criar os vegetais, as frutas, tudo que a gente consome. E também nós não conseguiríamos viver, porque seria uma temperatura muito baixa sem a luz e o calor de uma estrela. Mais do que isso, quando uma estrela colapsa, quando uma estrela acaba a vida dela, que ela se contrai todinha e depois explode, ela manda para o universo elementos mais pesados que não surgem espontaneamente. Eles são criados justamente nas estrelas. Então, existe aquele ditado que fala: nós somos filhos das estrelas. Realmente nós somos filhos das estrelas, porque os átomos que compõem cada uma das minhas células têm elementos que não existem simplesmente, precisariam das estrelas para terem sido criados. Então, ele fala justamente que se um elétron tivesse uma quantidade tanto de massa como de eletricidade, por infinitésimo que fosse diferente do que nós não estaríamos aqui e agora. Ou seja, ele chega à conclusão, porque o que a ciência faz? É causa e efeito. Ela estuda os efeitos para chegar a qual a causa que originou aquele efeito. Né? Então, se você tem efeitos que somos nós mesmos, como seres humanos, ou toda a vida que existe nesse planeta, ou mesmo até o mundo mineral, tem uma perfeição. Você vê, por exemplo, um floco de neve, né? Aquela coisa toda cúbica, né? Toda a ligação de cada um dos átomos daquela molécula. Então, você chega à conclusão que existe uma coisa lógica, uma coisa perfeita por trás disso tudo. Ou seja, não saiu do caos, como você começou a perguntar. Não existe esse caos. Né? Existe a mais perfeita ordem para que, você falou de tantos bilhões de anos, até 4 bilhões ou 5 bilhões de anos que a Terra surgiu, e, sei lá, cerca de 2 milhões e meio de anos que o ser humano surgiu na Terra, tudo responde à mais perfeita ordem. Desde o ser unicelular, que surgiu na Terra, até o surgimento da raça humana, seguiu toda uma coisa muito certinha. Né? Então, Deus... Muito organizada, muito estruturada. Né? Isso, o Criador, então, é fantástico, porque se você for analisar a sua criação, estudar cada uma dos seres criados, você chega à conclusão que tem que ter alguma coisa inteligente por trás daquilo. O acaso jamais iria produzir, nem em trilhões de anos, conseguir produzir o que produziu. Um resultado tão perfeito, né? Isso. Então, quando a gente, e talvez seja esse o objetivo maior da nossa conversa aqui, quando a gente vê esse debate entre criacionista e evolucionista, é um pouco estranho, porque tanto uma coisa não invalida a outra. Ou seja, tudo evolui. Como nós estamos falando, não só o ser humano, não só as leis morais, não só os animais, tudo evolui, inclusive os mundos materiais. Mas o fato deles evoluírem não invalida, ou melhor, é o contrário, para mim, pelo menos é o contrário. É necessário que tenha uma causa inteligente por trás disso tudo. E essa causa inteligente, para nós, para a maioria das pessoas que são religiosas, é Deus, é o Criador. Tá? Ou seja, Então, ele está acima do universo, né? Isso. O universo é filho de Deus. Exatamente. Então, criticar a evolução, o criacionista criticar o evolucionista, para mim é uma burrice, porque, na realidade, para a evolução existir, existe uma lei ou um criador, uma coisa inteligente por trás disso tudo, que lá no início dos primórdios desse Big Bang aí, já colocou ali tudo para que chegássemos aqui e agora. Né? Tem uma questão, acho que é 540 no livro dos Espíritos, que fala que o arcanjo já foi átomo.
Essa frase é interessante, né? É, O arcanjo já foi. é muito Então, difícil. Essa questão ela é mais extensa do que essa simples frase que a gente está falando aqui agora. Então, ele coloca assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Ou seja, a fagulha nisso, divina da criação, ela está em tudo que nos cerca. E ele fala mais ainda a respeito disso aí, por exemplo. Um momentinho só. pois não, pois não. Ele vai falando o seguinte, que você tem, desde o mundo mineral, você passa pelo mundo vegetal, né? Você começa o espírito, né? Ele começa a aprender sensações aí no mundo vegetal, vai para o mundo animal e, por fim, chega ao mundo do homem, o mundo hominal, né? Onde ele recebe, então, o pensamento contínuo, porque os animais não têm um pensamento contínuo, pelo menos é que os cientistas, os médicos falam, né? E, além disso, o livre-arbítrio, ou seja, você, na realidade, essa criação toda de Deus tem um propósito também. Qual seria o propósito de cada ser humano? De cocriar. Nós não vamos criar nada, porque nós partimos de tudo que já foi criado por Deus. Na Mas nós... natureza nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier puro. Isso. Mas a gente vai cocriar, ou seja, a partir das coisas que Deus criou, eu também cocrio, né? Eu faço alguma coisa com relação a isso. Em todos os aspectos, nos aspectos morais, nos aspectos das leis mesmo, da sociedade, por aí vai. Você vai Então, evoluindo. desculpa te interromper, mas nessa visão, então, espírita do Kardec, no caso, ela é anterior, inclusive, ao Darwin, né? Que usa o mesmo processo evolutivo de plantas, tal, minério, planta, tal. Quer dizer, é a ciência e a espiritualidade conversando a mesma coisa, mas partindo de, vamos chamar de pontos diferentes, mas convergindo para o mesmo resultado. É isso? Sim, exatamente. Como eu estava comentando com você antes da gente iniciar a conversa aqui, a gente falava a respeito da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Quando ele fala, Nicodemos questiona a respeito de como entrar no reino de Deus, e Jesus fala que na realidade ele precisaria nascer de novo. E Nicodemos então na sua ignorância, né? Ignorância pela falta de conhecimento. Sim, que era um doutor da lei, né? Na época. De ignorante, na época, ele não era nada. Para você ver o que Jesus trouxe em termos de evangelho, né? E ele fala para ele, então, ó, se eu estou te falando das coisas materiais, porque Nicodemos fala, como é que eu vou, então, para nascer de novo, voltar no ventre da minha mãe, né? Depois de velho, desse tamanho, como é que eu vou voltar lá, né? E Jesus responde para ele, se eu estou te falando das coisas materiais e você não está entendendo, quanto mais se eu for te falar das coisas espirituais. E mais tarde ele conversa quando Mateus também pergunta a ele a respeito de quando que ele iria voltar, ele fala que não voltaria mais, que ele iria voltar para o Pai, e era necessário que ele voltasse, porque se ele não voltasse, o Consolador prometido não viria para cá. E aí pergunta quem é esse Consolador, ele fala que ele viria para explicar tudo o que ele tinha dito e trazer muito mais informações, porque, na realidade, naquele momento, há 2000 anos atrás, a humanidade ainda não tinha compreensão para tanta informação a respeito do mundo espiritual. Nós estamos engatinhando, né? Você vê Kardec está o quê? Há 150 anos, eu acho, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Então, a gente ainda está engatinhando com relação a isso. Muito preconceito, porque a própria igreja tem muito dogmatismo e condena muitas coisas por ignorância, novamente, como Nicodemos, mas você já vê hoje muita gente abrindo a mente para isso. Eu, desde pequenininho, não entendia determinadas coisas e fui procurar, mesmo lá pequeno. Eu comecei a ler a Bíblia aos 6 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu não tinha nem entrado na escola ainda, porque eu aprendi a ler antes de entrar na escola. E algumas coisas eram muito incompreensíveis para mim. E o que me deu, por incrível que pareça, né, o que me deu mais sustentação para compreender as coisas religiosas, as coisas no mundo espiritual, foi justamente a ciência, por incrível que pareça. Quando eu fui dar aula de mediunidade no Centro Paulo Estevam, eu fiquei preocupado, porque como é que eu vou explicar determinadas coisas?
Mas aí eu fui vendo que, por exemplo, quando você vai falar de um passe magnético, por exemplo, né? O que é aquilo ali? É energia eletromagnética. Quando você tem um pensamento, o que ocorre no seu cérebro, né? Então, tem as interações entre os neurônios, as sinapses, tudo mais, passa uma corrente elétrica ali por aquele fiozinho condutor dentro do seu cérebro. Quando uma corrente passa por um condutor, ela gera 3 coisas, né? Luz, calor e eletromagnetismo, de atração ou repulsão em função daquilo que chega próximo, né? Então, veja bem, você começa a compreender que o pensamento é vida, que você interage em tudo que te cerca com o teu pensamento, inclusive nas coisas materiais. E isso é que a ciência hoje, através da física quântica, começa a vislumbrar, né? Que pensamento é vida. Então, a importância de você se elevar espiritualmente, moralmente, tem uma importância muito grande em tudo que nos cerca, né? Por isso, talvez seja amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque está tudo interligado, Conectado. conectado. É interessante nisso, porque às vezes eu me questiono se o approach, vamos chamar assim, né? Sim. O estudo kardecista faz, ele é pouco científico na divulgação, que traria mais uma clareza ou abriria um debate mais interessante no campo religioso. Eu acho que falta essa provocação que você está fazendo, né, dessa fusão. Né? Ou Sim. seja, quando você está falando que nós temos uma onda eletromagnética no cérebro, que tem luz, calor e eletromagnetismo, Sim. significa que, se tiver uma onda da mesma frequência, né, ou Sim. seja, o pensamento de outra pessoa, Vai, aonde quer que ela esteja, vai né, ser pode atraído. estar do outro lado do Sim. oceano, eu faço uma conexão. É isso, né? Exatamente, exatamente. Isso justificaria, por exemplo, aquelas cenas muito comuns que a gente ficou sabendo durante a Segunda Guerra, quando um soldado americano falecia no meio da batalha no campo europeu, né? A mãe tinha uma crise no meio do Texas, Sim, assim, sim, porque perfeito. a onda atravessou de forma imediata e ela tem uma crise de choro. Seria isso que você quer Sim. dizer? Então, você chegou a algumas coisas que, por exemplo, que já existem de comprovação, mas que, por conta da nossa formação, eu sou católico também, certo? Fiz catolicismo, frequentei igreja e tudo mais, mas até o dia que aquilo não me bastou, eu tive que buscar mais informação para compreender um pouco melhor a respeito da vida e do que Deus quer de cada um de nós. Mas agora acabei me perdendo aqui. Não, sobre essa conexão que eu estava falando Sim, de uma então, mãe que tal isso. filho. Então, essas experiências já começam a dar aquele insight em cada um de nós para falar, pô, pera lá, então existe alguma coisa além da coisa física, né? Então, através do pensamento, uma mãe conectou com um soldado lá que morreu na guerra. Você tem as experiências de quase morte, né? Quantos relatos já existem documentados e comprovados, né, cientificamente, que não poderia ser daquela forma se o cara não tivesse desprendido da matéria. Ele estava ali praticamente em coma, ficou em coma durante muito tempo, e ele volta dizendo o que aconteceu na sala de cirurgia, ali na UTI. Ele fala o que um médico estava falando, o que o outro estava fazendo. Olha quanta coisa que já existe para mostrar para nós a respeito de uma vida extracorpórea, né, uma vida espiritual. Quer dizer que agora o grande desafio é saber se essa conexão, o grande desafio para ser comprovado, porque cientificamente da onda eletromagnética, para mim eu não tenho mais dúvida nenhuma, né? Agora, talvez o grande desafio seria comprovar que a onda eletromagnética do pensamento de alguém dentro de um corpo pode chegar num ponto de alguém que não tem um corpo ou que tem uma outra forma de corpo. Sim. Outra forma de corpo, o Livro dos Espíritos fala que existem vários mundos na casa do meu pai, né, que Jesus falava, né? E realmente hoje já se comprova que existem inúmeros planetas, muitos planetas, só na nossa galáxia são bilhões, e em condições de vida, quer dizer, para um astro, para um planeta ter uma condição de vida, ele tem que estar num raio entre a estrela e ele,
de X quilômetros para que nem o calor mate a vida, sim, sim. E nem a vida deixe de existir porque não tem calor suficiente. Sim. Então, tem uma lógica. Espaço onde é possível vida. E só nisso aí já tem milhões e milhões e milhões de terras ou de planetas semelhantes à Terra que podem existir vida. Só que estão numa distância tão grande que provavelmente nós não vamos ter condições de chegar lá, pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje. Pode ser que no futuro se desenvolva uma tecnologia capaz de chegarmos em outros mundos. E mas a gente, desculpa te interromper, mas a gente consegue imaginar um outro formato de matéria que não seja a matéria que a gente conhece e que essa matéria estaria abrigando um espírito inteligente? Então, o que eu estava falando, pelo menos se a gente for aceitar o que está no livro dos espíritos, não. Todos os mundos onde tenham possibilidade de vida, a vida humana é semelhante à nossa, não é diferente, não é um bichinho verdinho com anteninhas, como a gente vê em filmes antigos de ficção científica, tá? São seres semelhantes a nós. Obviamente, como eu te falei, se tudo evolui na escala, só pegando Darwin, né? Então, se a gente foi lá do Australopithecus e chegou até o ser humano, provavelmente também nesses planetas mais avançados, a forma física seja semelhante à nossa, mas com poucas diferenças, né? Então, por exemplo, se você já consegue fazer tudo por pensamento, você não precisa da boca. Você não precisaria falar. Se você já transmite tudo através do pensamento e todos se comunicam através do pensamento, não há necessidade da boca. Se você já não precisa mais tanto de força física, o corpo pode ser um pouco mais franzino. Não há necessidade de tantos músculos como nós temos no nosso corpo. Entendeu? Então, tudo vai evoluindo também nesse ponto. Mas eles dizem, nessa questão que é formulada no Livro dos Espíritos, que são seres humanos como nós, com a mesma forma humana. Luiz Cláudio, o nosso tempo está se esgotando, e assim, até porque essa conversa pode demorar milênios, né? Sim, pode, com certeza. Então, assim, a gente se compromete aqui voltarmos a esse tema, né? Nesta encarnação e quem sabe em outras, tá? Tá? Para que a gente possa levar para a nossa audiência esse teu conhecimento tão maravilhoso. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem de encerramento. Não, eu acho que a mensagem maior que tem é de a gente realmente sempre refletir um pouco mais em toda ação, em todo pensamento que nós temos, porque, como diz o ditado mais popular aí, dizendo que o que a gente entrega ao universo, o universo traz de volta para nós, né? É tudo ação e reação. Então, que a gente aprenda, pouco a pouco, policiar um pouco mais os pensamentos, as ações, as palavras, para que a gente não interfira de forma negativamente no mundo que nos cerca. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito gostoso conversar com você. E eu queria aproveitar e deixar uma definição interessante. Eu aprendi certa feita que existe uma diferença entre interferir e interceder, que é a mensagem final que a gente deixa aqui para todos aqueles que seguem o programa Sustentabilidade. Um grande abraço para todos e até breve. Para você, um bom dia para todos vocês. Dá um abraço na Bel.